Bom dia, bem-vindos aqui no Apegando-se dessa manhã de Páscoa. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigada por essa manhã radiante e esse momento de conexão, Senhor, uma conexão não apenas virtual, mas presencial, de várias pessoas que estão na igreja após o culto da ressurreição. Obrigada, Deus, porque Tu estás fazendo desse dia especial para nós hoje, mas há mais de 2.000 anos atrás, ele foi especial para toda a humanidade. Nós hoje só celebramos não somente o Teu sacrifício, mas a Tua ressurreição, pelo resgate das nossas vidas. Obrigada, nós queremos dizer obrigada, Pai, porque Tu verdadeiramente nos amas e cuidas de nós. Tu nos amas tanto que nos deste o Teu Filho para dar a sua vida e nos resgatar da morte eterna. Ser conosco essa manhã, fala conosco nas Escrituras, essa revelação que vem do eu sou o pão da vida. Queremos comer desse pão hoje e eternamente. Amém. Amém, amém. Bom dia, amados. Que alegria estarmos juntos aqui, né, nessa manhã maravilhosa de Páscoa. Hoje nós vamos para João 6. Vamos aqui andar um pouquinho, temos muita coisa. Nem vamos completar João 6, já vou logo dizendo, para não ficar nas carreiras, mas conectem-se aí também depois para a gente estar conversando no final, né? Não se esqueçam de que temos a nossa troca, né, no final. Então, só relembrando um pouco aqui acerca de João 5, que vimos na semana passada, nós vimos que Jesus curou o paralítico, né, no tanque de Betesda. Ele estava no meio de muitos doentes, e Jesus escolheu ir a ele, né? Não precisou que ele pedisse, não precisou que ele demonstrasse fé, nem arrependimento, foi sem imposição de mão. Jesus só disse, pega a tua cama e anda, não é? E ele foi, sem esperar, ele não esperava, ele estava totalmente desesperançado, mas Jesus pode, né? Ele tem o poder de curar. Vimos também 3 encontros, né, daquele homem com os mestres da lei, e vimos como os mestres da lei estavam com a mente distorcida, né? Ao invés de perguntar quem fez o milagre, eles perguntaram quem transgrediu a lei. Cuidado, né, com os seus olhos, com os seus ouvidos e principalmente com o seu coração, porque quando você vê um milagre na sua frente, você pode pensar, e por que não fui eu? E por que foi agora? E por que não foi antes? Porque já estava lá há 38 anos, né? Cuidado com o que você permite entrar na sua mente. Vimos o encontro desse homem curado com Jesus. Jesus o reencontrou no templo, né? E advertiu, não volte a pecar, porque algo pior pode acontecer para você. Às vezes a gente se preocupa muito, né, com a nossa vida humana. Eu consegui o meu milagre, né? Eu consegui um marido, eu consegui um emprego, eu consegui uma casa, um carro, eu consegui as coisas terrenas, mas a gente tem que se preocupar com a nossa vida eterna. Essa é uma advertência de Jesus. E, finalmente, o encontro de Jesus com os mestres da lei, né? E aí Jesus declarou, meu Pai, isso é uma afronta àqueles mestres da lei, né? Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, explicando por que ele operava no sábado, né? Deus deu o sábado para o homem descansar, mas Deus opera em todo o tempo. E Jesus era Deus, ele fazia o que Deus estava fazendo, né? Nós vimos 3 testemunhas de Jesus. Vimos o testemunho de João Batista, vimos o testemunho de Deus Pai, né, na hora que Jesus estava sendo batizado por João Batista, e vimos o testemunho das Escrituras, as Escrituras significando o Antigo Testamento, que já falavam, né, da vinda do Messias. Jesus era chamado no Antigo Testamento de o Messias, né, o libertador que viria. E nós vimos esse trecho tão importante que eu estou citando aqui de novo, de João 5, versículos 45 a 47, né? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai.
quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Gente, a gente precisa ler a palavra, conhecer a palavra, não por obrigação, mas para a gente estar atento, para a gente saber. Nesse mundo há muitas, né, ele disse, falsos profetas, falsas palavras. E às vezes a gente vai saindo, né, seguindo, ali tem um sinal, né, ali aquela igreja é mais animada, né, essa aqui é muito morgada, olha, aquela dali é grande, é maravilhosa, e tem palestrantes bem comunicativos, né, ou tem sinais ali, e a gente vai indo atrás dos ventos, a gente precisa conhecer a palavra e ter um relacionamento com o Deus da palavra, para a gente seguir exatamente aquilo que ele quer que a gente siga. E aí, agora, começando com João 6, né? Nos versículos 1 a 4, a gente vê Jesus indo para Betsaida, para a cidade de Betsaida. Eu botei aqui no mapinha para a gente, né, seguir. Essa aqui, ó, estão vendo? É a cidade de Betsaida, a noroeste do Mar da Galileia. Aí o texto diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do Mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Eu queria começar aqui com esse trechinho, né? Algum tempo depois. Algum tempo depois não especifica muito essa época. No próximo slide, a gente vai falar sobre isso a partir dos outros evangelhos, né? Nós vamos olhar os evangelhos que falam um pouco mais especificamente a respeito dessa época. Isso não é falado por Lucas, perdão, por João, não vamos falar em Lucas aqui. E aqui tem um trecho importante que diz assim, olha, estava próxima a festa judaica da Páscoa. Isso eu não achava, né, o que isso tem a ver, né? Por que isso tem a ver? Mas nada se perde na palavra. Acontece que essas cidades eram muito pequenas, né? Vocês estão vendo aqui Cafarnaum, que era a base de Jesus, né? Ele escolheu morar aqui enquanto adulto, e Betsaida era essa outra cidade. Aqui no meio a gente vê o Rio Jordão, então Betsaida estava a leste do Rio Jordão, e Cafarnaum estava a oeste do Rio Jordão. A distância aqui é mais ou menos 7 quilômetros. E aí, Jesus tinha ido para Betsaida para descansar com os seus apóstolos. Lembra disso aqui, porque ainda daqui a pouco a gente vai ver uma ida, né, de volta de Betsaida para Cafarnaum. Essas cidades estavam aqui e eles iam de barco aqui, né, atravessando o Mar da Galileia. Na verdade, isso aqui é um lago, né, só que ele é tão grande, ele tem 22 quilômetros aqui, né, de comprimento e 11 quilômetros de largura. Então, muitas vezes ela é chamada de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, né? Mas ele, na verdade, é um lago. E aí, a gente vai olhar um pouco em que contexto, né, isso aconteceu, né? Essa visita de descanso a Betsaida, né? Como a gente falou antes, em João, versículo 1 do capítulo 6, ele diz, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do Mar da Galileia. Mas, em Mateus, a gente vê no capítulo 14, versículos 12 e 13, dizendo assim, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Esse João aqui é o João Batista, aquele que batizou Jesus Cristo. Ele tinha sido morto, né, por Herodes Agripa. E aí, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. E o texto continua. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto, que é Betsaida lá.
As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Então, aqui há essa explicação, né, de onde vem tanta gente. As multidões, elas já estavam seguindo Jesus. E outra coisa que está lá no texto que nós vimos, né, no slide anterior, vou puxar aqui rapidinho, lembra que aqui embaixo diz assim, estava próxima a festa judaica da Páscoa. Por quê? Porque essa cidade de Betsaida estava aqui perto do Rio do Jordão, que fazia o caminho, né, de norte a sul. Lembra que Jerusalém está lá embaixo. Então, o povo do norte, ele descia, e aqui perto do Rio Jordão, para a cidade de Jerusalém, para as festividades, né? E aí, a gente voltando aqui no contexto, Marcos 6, de 29 a 31, diz praticamente a mesma coisa, né? Que os discípulos, eles de João, né, eles vieram, levaram o seu corpo e colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo que tinham feito e ensinado, porque lembra também que esses discípulos, eles estavam voltando daquelas empreitadas que Jesus tinha enviado, então eles tinham voltado narrando as maravilhas que aconteceram. Nessa mesma época, João Batista foi morto, e agora havia toda essa situação, e Jesus resolveu se retirar, só que a multidão o seguiu, e aí quando ele chegou em Betsaida, estava todo mundo lá. Só fechando aqui essa coisa, né, do contexto, Lucas 9:10 diz, ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito, essa volta do envio, né, de Jesus, então ele os tomou e retiraram-se para a cidade chamada Betsaida. Então, esse trecho está citado nos 4 evangelhos, tá? E aí, João cita a respeito da multidão. Entende-se, né, também pelos outros evangelhos, que Jesus pregou para essa multidão. Mas aí João já entra direto, né, na questão, João focava muito, né, nos sinais de Jesus e nos discursos de Jesus, né, não nas parábolas, mas nas pregações, nas falas dele. E aí o trecho diz assim, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Aí, aqui nesse trecho, né, nós vemos que Jesus falou com Filipe. E aí, associando, né, por que Jesus foi perguntar a Filipe? Porque João, lá aqui no comecinho, no capítulo 1, ele revela Filipe, como André e Pedro, ele era da cidade de Betsaida. Eles 3 eram dessa cidade originalmente. Aí Jesus fez essa pergunta a Filipe, né? Ei, onde é que a gente vai comprar pão para esse povo? Eu não sabia, eu não sei, onde é que a gente vai buscar pão, né? Às vezes Jesus coloca isso na nossa mente. Como é que você vai resolver esse problema? Aí, eu amo João, né? A gente já falou sobre isso antes, porque ele fica revelando a mente de Jesus. O que é que Jesus está pensando nessa hora? Jesus perguntou isso a Filipe apenas para colocar Filipe à prova, né? Ele já sabia o que ele ia fazer a respeito daquele problema. Jesus tem a solução de todos os nossos problemas, minha gente, mas ele quer que a gente se envolva aqui também. E isso, a nossa forma de pensar, né? Como é que eu vou resolver isso? Demonstra o nosso coração. Então, nós devemos estar sempre nos questionando acerca de como é que eu vou enfrentar isso aqui agora. E aí, a gente olha para o pensamento de Filipe e a gente tira um retrato. O que ele diz a Jesus? Ele diz, olha, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Filipe, ele não responde a pergunta de Jesus. Jesus diz assim, onde é que a gente vai comprar? Ele diz, mesmo que a gente tivesse onde comprar, Jesus, a gente tem dinheiro, a gente tem condições de comprar. Essa é uma atitude desanimadora. Então, preste atenção, Filipe,
ele pensa numa solução do ponto de vista material. E isso, às vezes, nos desanima, minha gente, porque a gente não vê alternativa. Olha, mesmo que tivesse lugar para comprar pão, a gente não tinha condições de comprar pão para essa multidão. E, às vezes, a gente desanima antes de pensar que a gente pode contar com a ajuda do nosso Pai Celestial, né? De Jesus, nessa empreitada, tá? E aí, chega outro discípulo, André, que é o irmão de Simão Pedro, e toma a palavra. Diz assim, né? Os versículos 8 a 11. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Observem a fala de André agora, né? Ele falou, olha, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Talvez André ele tenha aprendido a lição, minha gente, que a gente precisa aprender também, né? Usar o que a gente tem em mãos. O que você tem aí na sua mão? Jesus está sempre dizendo assim, o que você tem aí? Vamos ver o que a gente pode fazer com o que eu já lhe dei? Né? Ele disse assim, olha, aqui tem um rapazinho, lembra, que tem 5 pães de cevada, era um pão, ele está dizendo assim, era um menino humilde, porque cevada não era trigo, né? Trigo era o pão dos nobres e ele tinha pão de cevada, então era alguém humilde, mas que tinha alguma coisa para dar. A gente sempre tem alguma coisa para dar. A gente pode pensar que não, né? O que é isso? Isso aqui não importa, não faz diferença a minha contribuição. Por que eu vou dar 10 reais lá na igreja? Isso não vai mudar nada, né? A igreja, a vida da igreja pode mudar tudo, porque Deus ele pode fazer milagres, como ele vai fazer agora com aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos daquele menino, né? Então, é muito importante. A gente, às vezes, pensa que, olha, eu só tenho esse pouquinho e isso não vai dar para todo mundo, né? Só vai dar para esse povo aqui, né? Esse é o coração esforçado, trabalhador, né? Ele não está desanimado, né? Eu vou arrumar um pouquinho, mas isso aqui não vai fazer diferença muito na vida. A gente precisa fazer, sim, a nossa parte. O que a gente pode fazer, a gente faz, Deus faz o resto, tá? Ele quer fazer junto com você. Ele podia fazer tudo, mas ele quer fazer isso junto comigo e com você. E aí, essa parte aqui, olha o que João para falar. Ele diz assim, havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. É um detalhe importante, porque Jesus não ia somente alimentar aquelas pessoas, mas Jesus ia dar a elas um banquete. Elas vieram atrás dele, elas vieram seguindo, lembra, por causa dos milagres. Aí Jesus disse, sentem, vamos nos refastelar aqui, a gente vai comer um banquete. Ele fez com que eles se sentassem, né, para fazer aquela refeição juntos ali. E aqui a gente sabe, né, o texto está dizendo somente em João, eram cerca de 5.000 homens, mas João não relata que Jesus ordenou que eles se assentassem em grupos de 50, como a gente vê em Lucas, e agora eu estou querendo dizer Lucas mesmo, né? Lá em Lucas, ele relata, né, que eles deviam se assentar em grupos de 50. Mas João, ele é aquele cara que diz assim, ó, eles assentaram na grama. Lembra do Salmo 23, que ele diz assim, olha, ele faz no gramado, ele faz um banquete diante de mim, né? E aí esses homens se assentaram, João disse, se assentaram numa grama, né? Havia muita grama naquele lugar para dirigir aquele milagre, né? E aí a gente vê que com Jesus tudo sempre é muito abundante, a gente vai ver que a seguir a sobra. João 12 a 15 diz, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Minha gente, isso aqui, ó, você não vê de novo, né? Jesus pondo mão, Jesus fazendo, né, grandes estardalhaços. Ele simplesmente disse: olha, pegue esse pão aí, esses 5 pães, vão distribuindo, né? A palavra diz que ele começou a entregar aos discípulos, porque ele queria que eles estivessem envolvidos naquele milagre. E foi um milagre muito grande. A gente já ouviu tanto isso, que às vezes a gente fica achando que foi alguma coisa, né, trivial. Mas isso é um estádio. Pense no estádio de futebol. 5.000 pessoas, é uma lotação de estádio de futebol. Aquelas pessoas estavam ali, isso são só os homens, né? Porque eles só contaram os homens, mas lembra que havia também mulheres e crianças, então muita gente foi alimentada ali com praticamente nada, né? 5 pães. Então, foi um milagre grandioso. Tão grandioso que aqueles homens, né, que estavam ali, caiu a ficha deles e eles disseram: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Eles reconheceram em Jesus o Messias anunciado no Antigo Testamento e agora eles queriam, com certeza, proclamar Jesus rei. Então, sabendo disso, Jesus retirou-se sozinho para o monte. Olha, às vezes a gente quer honrar a Jesus, mas a gente quer fazer do nosso jeito, né? Eu vou honrar Jesus fazendo isso aqui. A gente precisa aprender a consultar Jesus. Como eu posso honrar o teu nome? Como é que eu posso agradar o teu coração? A gente não pode sair fazendo qualquer coisa que passa na nossa cabeça, minha gente. Eu me lembro um tempo atrás, numa célula, alguns anos atrás, na verdade, alguém disse assim: hoje Deus falou um negócio comigo. Eu estava fazendo um bolo de chocolate, claro que essa pessoa não sou eu, era outra. Aí a pessoa disse assim: Jesus, eu estou fazendo esse bolo de chocolate para você. Aí ela disse, na mesma hora, eu ouvi no meu espírito alguém dizendo assim: quem disse a você que eu não prefiro um bolo de outro sabor? Você está fazendo esse bolo para você. A pessoa ficou chocada, porque Deus estava falando com ela, a pessoa está fazendo um bolo de chocolate, e Deus sabia o coração, né? Está fazendo um bolo para você. Ele disse: quem disse a você que eu não quero outro sabor de bolo, né? Você não me perguntou a respeito disso. Então, cuidado onde está o seu coração. Você pode estar até pensando em estar fazendo bolo de chocolate para Jesus, mas às vezes ele prefere o bolo de laranja, o bolo de maracujá. Então, pergunta para ele como ele quer que você o honre, né? Aqueles homens ali queriam fazer Jesus o seu rei. Por quê? Porque eles tinham interesse, né? Meu Deus, um rei que me dá pão, olha, que me alimenta, é maravilhoso, né? Esse foi o 4º sinal que João relatou. A gente sabe que João só anotou 7 sinais, né? Esse está nos outros evangelhos, e é muito interessante, porque tem conclusões diferentes nos diferentes evangelhos. Então, a gente vai dar só uma passadinha aqui para ver o fechamento dessa narrativa do ponto de vista dos 4 evangelistas, tá? Para a gente fazer um lado a lado aqui. Então, João, nos versículos 15 a 17, ele diz assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum, lembra, a base de Jesus. Mateus e Marcos, eles falam exatamente a mesma coisa, cada um em versículos, né? Mateus 14, 22, Marcos nos 6, 45. Eles dizem: logo em seguida, Jesus
insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado quer dizer, do Jordão, né? Enquanto ele despedia a multidão. O relato de Marcos e Mateus é exatamente igual. E Lucas, eu só botei o comentário, ele encerra o relato com os 4 6 que sobraram, não, minha gente, os 12, 4 é outra coisa. É outro milagre, com os cestos que sobraram aí. E aí, observem que Marcos e Mateus, eles dizem que Jesus insistiu que aqueles homens pegassem os seus discípulos, né, pegassem um barco e fossem para o outro lado. Isso aí já era noite, e aqueles homens, muitos deles eram pescadores, então eles estavam acostumados a entrar no barco à noite sem problema nenhum, mas isso já prepara o cenário para a próxima investida, vamos dizer assim, de Jesus. Eu quero pegar vocês aqui nesse momento, né? Do mesmo jeito que Jesus veio com esses discípulos para Betsaida, num momento meio de angústia, né? Meio de uma agitação, né? Uma agitação pela volta da viagem e uma angústia pela morte de João Batista, e eles tinham ido para esse descanso, agora havia uma euforia daquele povo, e eles queriam aclamar Jesus rei, mas Jesus não queria que aquilo acontecesse, porque ele não veio para ser rei nessa terra, nesse mundo, e ele não queria que o coração daqueles discípulos se elevasse com isso. Então, já mandou que eles fossem embora, vão embora daqui, pega o barquinho, vão-se embora para casa, né? Ele retirou-se para casa de noite ali, esse era o clima. Então, esses homens estão indo ali, e Jesus disse, eu vou despedir a multidão, né? Mas, de novo, né, João revelando, ele queria estar sozinho, né? Ele retirou-se novamente sozinho para o monte, tá? E aí a história continua. Agora a gente vai para outra cena já bem conhecida. Versículos 16 a 21 dizem: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então, resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Aí, eu queria ressaltar alguns trechos para vocês. Só um instante, por favor. Como eu falei, né? Aqueles discípulos, por ordem do próprio Jesus, eles entraram no barco, eles obedeceram e começaram a travessia para Cafarnaum. Eles sabiam, conheciam, né, os templos, né, aquela região ali, porque eles eram pescadores, eles viviam, lembra? Eles passavam a noite no barco pescando, mas ali havia um vento soprando, né, as águas estavam se agitando. E aí, nesse meio tempo, eles conseguiram chegar, eles tinham remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, ou seja, eles estavam exatamente no meio ali do lago. Lembra que, assim, agora eles estavam numa parte mais funda, né? Mais arriscado. E aí, de repente, o que é que acontece? Eles viram Jesus aproximando-se do barco. Ele estava andando sobre o mar, e eles ficaram aterrorizados, né? Aí Marcos 6,48 diz que Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. O vento já estava soprando, e Jesus estava vendo lá do monte onde ele estava sozinho, ele estava vendo
ali. Jesus estava no controle de tudo. Minha gente, às vezes a gente está no meio da tempestade, dizendo, Jesus, cadê você? Ele está olhando, ele está vendo tudo. No momento certo, ele vai intervir. Nós precisamos entender, gente, o que a Escritura ensina para a gente. Jesus não estava no descontrole, ele mandou aqueles homens para ali. Lembra que o Espírito levou Jesus para ser tentado. Deus está sempre no comando. A gente precisa não somente entender isso, como trazer isso para a nossa vida. Porque às vezes a gente vive como se eu li esse negócio, mas Jesus estava ali naquele tempo, ou estava ali com aqueles discípulos, ou estava ali com aquela pessoa que ora muito, né? Mas ele não está comigo. Não é verdade. Ele está com a gente o tempo todo. Esses discípulos são uma pré-figuração nossa. Nós somos os discípulos de Cristo hoje e ele está conosco em todas as situações, inclusive nas tempestades, tá? Segura isso aí na sua mente. E aí, a gente viu, né, que estava aqui, né, escurecendo já, a palavra diz assim, já estava escuro, então você está entendendo, né, que era o começo da noite, Jesus ainda não tinha ido a ver com eles entraram no barco, remaram e já estavam no meio do lago, e aí o que aconteceu, né? Mateus relata que Jesus apareceu para ele, no texto original diz na quarta hora. Isso para a gente se traduz em entre 3 horas e 6 horas da madrugada, aqui, né, de madrugadinha, a hora que todo mundo acordou hoje para ir para a igreja. E Marcos revela que eles pensavam que Jesus era um fantasma, né? Eles estavam assustados com ele, porque já era madrugada, o vento estava soprando e, de repente, eles veem aquela pessoa andando sobre as águas. Então, eles ficaram assustados, eles pensavam que era um fantasma. E aí, o que é que acontece? Jesus diz para eles, sou eu, não tenham medo. E aí eles resolveram recebê-lo no barco, e há uma coisa incrível, né? Logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Eles chegaram no destino, em Cafarnaum, e eles chegaram rapidamente, né? Aqui entende-se, né? Muitos comentaristas entendem que aqui aconteceu um milagre também, né? Deles simplesmente saírem do meio do lago e serem transportados, porque a palavra diz logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. A presença de Jesus, minha gente, é tudo que nós precisamos. Com ele, não precisamos temer, né? Tem uma musiquinha antigamente, eu marquei aqui, quando eu cheguei logo na igreja, cantava-se muito, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, né? Então, era assim, com eles ali também, né? E aí, esse texto, né, de João, ele não fala sobre aquele episódio, né, que a gente já ouviu nos outros evangelhos, sobre Pedro andando sobre as águas, né? O evangelho de Mateus cita aquilo ali, mas a gente sabe que Mateus era um discípulo de Pedro, né? Ele está recontando aí, ele contou aquele episódio de Pedro lá, mas João não traz isso. Por quê? Às vezes a gente diz assim, ai, mas por que ele não fala aqui? Aconteceu, às vezes alguém pode até duvidar, aconteceu ou não aconteceu aquele episódio de Pedro sair do barco? Gente, certamente aconteceu, porque está escrito nas Escrituras. Agora, o que acontece? João não achou que isso era relevante narrar. Lembra, qual é o objetivo de João? É demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, aquele episódio ali de Pedro andando sobre as águas e vacilando, né? Tirando os olhos de Jesus, colocando no vento e tal, aquilo não contribuía para o que João queria com esse seu relato. Então, a gente precisa entender, a gente não pode duvidar da palavra. Ah, ela é incompleta. Não, ela não é completa, porque ela foi criada, né? Inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente lê, a gente tem a visão daquilo que queria ser passado. Agora, não podemos ler com olhos, né, de dúvida, questionamento, né, qualidade. Isso aqui não é uma biografia moderna. Isso aqui, os evangelhos, eles são relatos acerca
da vida de Jesus. O próprio João diz assim, ó, se a gente fosse contar tudo que Jesus fez, os milagres que ele fez, não havia livro que coubesse aqui. Então, são relatos, né, para falar para a gente a respeito de Jesus, né, com a perspectiva da nossa vida, né? Então, só continuando um pouquinho, só advertindo desde já, nós não vamos terminar, né, esse capítulo de João hoje, mas eu quero dar uma entradinha aqui nesse trecho para a gente conversar daqui a pouco, e hoje a gente vai ter muita oportunidade de conversar, porque a gente vai estar aí, né, aberto na sala, né, na nossa sala presencial hoje. Então, só continuando aqui nos versículos 22 a 27, eu intitulei Pão e Milagre, né? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, lembra, em Betsaida, percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, o que é que eles fizeram? Entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, nem pela comida que permanece para a vida eterna, a qual, né, não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Gente, aqui uma revelação muito grande. Aquelas pessoas estavam seguindo Jesus avidamente, avidamente. Mas elas estavam seguindo Jesus por causa dos milagres que ele fazia, lembra? A palavra diz, eles seguiram Jesus até Betsaida por causa dos milagres que ele tinha feito, e agora eles estavam perseguindo de volta para Cafarnaum, porque eles queriam pão, e Jesus revela isso, né, para eles na sua fala. Vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles queriam mais pão, eles queriam assim, que Jesus fosse a solução do problema deles, né? Esse homem faz milagres, né? Esse homem nos alimenta, vamos fazê-lo rei entre nós, e a gente vai viver comendo pão aqui o tempo todo, feito aquele povo do deserto, né? Eles se reportaram a história que eles conheciam dos seus antepassados naquela travessia do Egito para a Terra Prometida. E Jesus alerta, esse alerta serve para nós, por isso que está aí de azul. Não trabalhem, pessoas, pela comida que se estraga, mas trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna, né? E é verdadeiramente uma promessa, aí Jesus diz, a qual o Filho do Homem dará a vocês, né? Jesus é a nossa comida eterna. E aí Jesus começa uma série de declarações, a gente vai ver um pouquinho dessas declarações aqui para fechar esse módulo de hoje e começar a nossa discussão. Então, perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Olha, um alerta, gente, bip, 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 lê de novo. Eles perguntaram a Jesus, o que precisamos fazer? A gente quer sempre fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, de novo, recado para nós. A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe, qual sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Agora, muitos comentaristas dizem, olha, além
do povão, né, que estava seguindo Jesus, ali no meio já devia ter alguns daqueles fariseus, daqueles homens da lei. Que balbúrdia é essa daqui? Porque entende-se que Jesus também falou para esse povo lá em Cafarnaum, no templo de Cafarnaum, antes de a sinagoga, né, no caso, porque o templo era lá em Jerusalém, né, na sinagoga de Cafarnaum, e os homens já estavam pegando, que sinal miraculoso você vai fazer aqui para que a gente veja e creia? Eles queriam sinais, né? A gente se apega muito a isso. Ao sinal, se eu não ver, eu não vou crer. Jesus já falou tanto antes esse negócio. Se você não vê, você não crê. Que é isso? A gente precisa crer mesmo sem ver, né? Jesus continua. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. E aí vê a diferença. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Jesus explicou claramente, minha gente, o que queria dizer o pão de Deus. Aquele pão, ele era a sua carne, né? Dada, a sua vida, né? Dada pela vida do mundo. Isso aqui é muito importante, isso aqui vai trazer uma grande controvérsia, uma grande discussão que a gente vai levar além ainda, né? Entrar em detalhes na próxima semana, mas agora eu quero parar aqui para a gente começar a nossa discussão, tá? Então, eu vou pular aqui para o nosso último slide, colocando esse resumo incompleto aqui de João, lembrando que Jesus tentou ir para Betsaida para descansar, né? Mas as pessoas o seguiram, e aí, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou aquela multidão, né? 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos. E eles queriam fazer Jesus rei, e Jesus retirou-se para orar e enviou os discípulos, né? Mandou que eles pegassem um barco e fossem para Cafarnaum. Os discípulos viram Jesus se aproximando do barco, né, andando por sobre o mar, ficaram aterrorizados ali, mas depois permitiram que Jesus entrasse no barco, e Jesus, mais tarde, declara: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Uma coisa que há aqui muito importante, né? A gente não olhou todos os detalhes, mas é que nesse capítulo 6 de João, Jesus disse que ele desceu do céu 6 vezes, minha gente. 6 vezes, em 6 versículos diferentes, ele diz: eu desci do céu. Mas os judeus não creram. A gente precisa entender que a fé é essencial para a nossa vida. Amém? Vamos começar agora a discutir aqui. Uhul! Olá, todo mundo, abram aí. Quem está conectado, fale. Quem não está conectado, se conecte. E vamos nessa. Vocês estão aí ao vivo, eu quero ver vocês conversando. Posso assistir hoje? Vamos lá. Vamos ver. Está rolando. Eu estou ouvindo aqui vocês, né? Espera aí que eu não estou ouvindo nada por enquanto, mas meu áudio está bom hoje. Vai, Liloca. Abre esse microfone, fala. Vai, Aninha. Junta esse povo aí para falar ao vivo. Vai, Cacá. Abre o microfone, isso. Bom dia, minha gente. Assim, me impactou demais esse capítulo nessa reflexão. Quantas vezes Jesus precisa provar que ele é Deus e que nós precisamos confiar nele? Porque a gente vê, os discípulos conviviam com Jesus, viam os milagres de Jesus,
e ainda tinham medo. Imagine nós, pobres mortais, hoje em dia, se não tivermos o entendimento da palavra de Deus e a intimidade com o Senhor e observar os sinais de milagres nas nossas vidas. Sim. Isso é que vai fortalecendo, porque com o nosso dia a dia, né? De onde vem a provisão? Não é só a provisão financeira, não. De onde vem o nosso milagre? A quem nós pedimos? A quem nós oramos? E a quem nós cremos, não é? Confiamos. Então, a cada dia, isso tem que ser muito vivenciado, sabe? A gente, essa vivência com o Senhor, caminhar lado a lado com o Senhor, aquelas perguntinhas do filhinho, da filhinha, das dúvidas, das incertezas, porque às vezes vem, né? Esses vendavais da vida, esses mares agitados das nossas vidas, e nós nos desequilibramos, não é? Mas aí a gente tem essa consciência constantemente de que Jesus está no barco da nossa vida, né? E que Exato. Né? Então, e ele está vendo, né? Eu achei tão interessante. Jesus estava lá, mandou eles para o meio do mar, estava vendo aquilo ali e ele apresentou-se. É isso que ele quer de nós, né? Lembra, a sua tempestade pode ser Jesus armando o cenário para ele entrar, né? Isso mesmo. Quem vai mais? João 6. Kátia, não sei se vai dar chiado aqui se eu falar, mas tudo bem. Vai, né? Olha, só desliga teu som. Eu vou. Peraí, tá? Pronto, vai, fala. Não, me chamou a atenção essa questão do pão, né? De Jesus é o nosso alimento, né? Me veio muito essa questão de que Deus, ele sempre toma a iniciativa em nos satisfazer, né? Alimentar a nossa alma. Foi assim com o maná no deserto e é assim com Jesus hoje, né? Ele é o pão da vida que traz o alimento para a nossa alma. Assim, enquanto a gente se preocupa tanto com pão material, com comida, com coisas para nos satisfazer, a gente já tem à nossa disposição o pão da vida, que é Jesus, né? Então, assim, e especialmente nesse dia de hoje que a gente celebra essa ressurreição, né? Como é bom a gente saber, a gente tem à nossa disposição o pão da vida, Jesus, né? Ele nos dá alegria, ele nos dá paz, ele nos dá amor, ele nos cura, ele nos liberta, ele é tudo, né? Então, ao invés de a gente gastar nossa energia, nossa vida correndo atrás de coisas, a gente pode descansar e confiar que ele sacia plenamente a nossa alma. Amém. É verdade, é verdade. Rosana? Oi, queridas, bom dia. Bom dia. O que eu achei interessante é que depois do milagre, né, da multiplicação dos pães, é que as pessoas passam a acreditar, né, que o versículo bíblico diz: os que viram nesse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Ou seja, muitas vezes a gente só acredita vendo, né? A gente precisa ver o milagre para depois crer, né? E não deve ser assim, né? A gente precisa crer somente, né? Jesus diz, né? Crer somente. E muitas vezes a gente precisa ver para crer, né? Exato. Me chamou a atenção. É isso. Além de outras coisas, né? Tantas coisas aí que chamam a atenção. Muitas coisas, riquíssimo mesmo. Pode falar, tá? Abra aí, faça o microfone e fale. Oi, Kátia. Larissa, tudo bem? Sim, Lari.
O que me chama assim a atenção na questão reflexiva mesmo, quando você falou a respeito de Filipe, quando na realidade Filipe ele se conduz como um pensamento de escassez e não como um de abundância. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes é isso que a gente faz, mesmo a gente crendo, estando junto, a gente se coloca com a mente fechada para as possibilidades infinitas de Deus. Então, que a gente possa se colocar com mente de abundância junto com Ele, né? E permitir que Ele faça o que a gente não pode fazer. Eu achei isso espetacular. Amém. Maravilha, maravilha. Vou abrir aqui um pouquinho. Fernandinho, fala aí. Bom dia, Cátia. Boa Páscoa. O meu comentário é sobre os sinais miraculosos, né? Porque aquele povo não tinha visto Estou ainda. botando bem baixinho agora. Vocês vão ouvir, vocês vão ouvir Fernando, eu não. Tá dando microfone, assim. Estou te falando, Eu devia estar com... Eu acho que é porque tem muita gente na igreja que está se conectando, deve estar dando microfone, alguma coisa desse tipo. Tranquilo. Rosana, tu queres ir passando para as pessoas, porque eu vou baixar meu microfone aqui, porque eu estou sem um headphone agora, para a gente continuar. Vamos continuando essa conversa aqui. A microfonia talvez seja por mim, eu baixei aqui. Parou? Parou. Pronto. Claro, Então, melhorou. conduz aí, Rosana. Tem mãozinhas acesas aí. Aí, eu falava dos sinais miraculosos, né? As pessoas, naquele momento, não tinham passado pelo processo lá, né, da ressurreição de Cristo. E ainda hoje, a gente fica atrás dos sinais miraculosos. Quando o maior serviço que Deus prestou para nós foi exatamente este que nós celebramos nesse dia. Este é suficiente. Né? A gente era condenado a pecados indesculpáveis. E tudo isso foi resolvido num sacrifício único e suficiente. Então, essa busca pelos sinais miraculosos, né, é o que a gente precisa se alimentar desse pão do céu. Acho que isso é o que é suficiente para a gente seguir na jornada. É verdade, né? O milagre, né? O milagre, a vida de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Cacá, levantasse a mão de novo. Não, eu tentei baixar. É porque eu tinha baixado, só para me organizar aqui. Tá bom. Não. Quem vai? Quem vai? Desejar a você uma feliz Páscoa e agradecer por esse momento, sabe? Que mesmo você, porque eu sei que você gostaria de estar aqui com a gente, mas você está aí honrando o serviço, honrando a Jesus, e eu lhe sou muito grata por isso, minha irmã. Eu te amo. Feliz Páscoa. Amém, amém. Que bom, mas vamos evoluir, vamos chegar aí, ao vivo. Quem vai mais? Mais alguém antes que eu chame o pastor? Olha, esse é um dia especial, né? É um dia muito especial nas nossas vidas, na vida de toda a humanidade. Entra, pastor, agora é você. Muito bom. Olha, a gente está aqui refletindo nesse dia
ter tido aqui nos domingos, mas hoje, de uma maneira especial, nesse domingo, traz a nós, sim, uma certeza de que tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro, tudo isso é aplicável. Então, que a gente possa se apegar às Escrituras dessa maneira, não se apegando às Escrituras apenas como um livro, uma ideia, mas como uma vida para ser vivida. As Escrituras estão disponíveis para que a gente possa viver as Escrituras. Então, cada ensinamento desse, cada princípio que tem sido apresentado aqui aos domingos, né, possa nos incentivar a viver toda essa história que foi conquistada com a ressurreição. Então, desejo a todos uma feliz Páscoa, né, e hoje, aproveitando para convidar a todos para que estejamos juntos nas nossas celebrações, agora às 10 da manhã e às 17 horas, no ceia do Senhor, para que possamos comemorar juntos a Páscoa de Jesus Cristo. Vamos orar, então. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo especial na Tua presença. Obrigado pela disponibilidade, Pai, da Kátia. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra viva está disponível para que a gente possa viver integralmente. Dai-nos sempre esse entendimento das Escrituras para que a gente possa viver. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu nos proporciona uma feliz Páscoa. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa. Feliz Amém. Páscoa, Feliz Páscoa, gente. Feliz Páscoa, Obrigada, povo de Catinha. Deus. Te amo, Uma Alegria para bênção. vocês aí. Beijo. Tchau, Catinha. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Vocês também. Bom dia e até mais tarde.